Nesta aula, nós vamos falar sobre os aspectos moleculares da hereditariedade. Bom, então sabemos que os organismos, os seres humanos e outros organismos também, são formados por diversos tecidos e órgãos, né? E se a gente for olhar do que esses órgãos são formados, todos os órgãos serão formados por células, né? E tecido intercelular também. Analisando como as células são formadas, nós vemos que as células são formadas por membrana, por citoplasma e por organelas. E por sua vez, a membrana, o citoplasma e as organelas são formadas por moléculas, ou melhor, macromoléculas. Mas quais seriam essas macromoléculas biológicas? Todos vocês já devem ter ouvido falar de todas as 4 macromoléculas biológicas que eu vou falar agora, que são os lipídios, os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, os carboidratos, como a glicose, a frutose, e as proteínas. Bom, as proteínas são moléculas muito importantes no nosso organismo. Por que isso? Porque elas exercem diversas funções. Elas têm função de transporte de outras moléculas, como a hemoglobina, que transporta oxigênio, de receptores, como os receptores de hormônios esteroides, receptor de testosterona, receptor de progesterona, o receptor de estrógeno. Tem as funções enzimáticas, e aí são essas enzimas que vão determinar os níveis dos carboidratos no nosso sangue, por exemplo, né? Aqui falando das enzimas que são responsáveis pela degradação do glicogênio para liberar glicose, ou pela degradação da glicose para a produção de energia. Todas as enzimas, enzimas hepáticas, né? Enfim, muitas enzimas e que têm essa função de catalisar reações do nosso organismo e são reações essenciais para o funcionamento da célula. Além disso, também a gente pode citar que as proteínas elas têm função estrutural na célula, de permitir a estrutura das células e, consequentemente, dos tecidos. Bom, vimos que as proteínas elas têm um papel central no funcionamento das células e, consequentemente, de todo o organismo, né? Se os organismos são formados por tecidos e órgãos, e esses tecidos e órgãos são formados por células, e as proteínas têm um papel essencial no funcionamento das células, as proteínas elas são realmente muito importantes e problemas na produção dessas proteínas em relação à quantidade ou na forma dessas proteínas podem causar fenótipos que são aparentes, né? Ou doenças. E de onde vem a receita, a ordem para a produção de proteínas? Todas as informações para a síntese das proteínas, como a ordem com que os aminoácidos vão ser adicionados nas proteínas, já que as proteínas elas são formadas por aminoácidos, uma sequência de aminoácidos ligados uns aos outros. Todas essas informações elas estão no genoma, né? Mas como assim no genoma? O que é o genoma? O genoma é todo o conteúdo de DNA que uma célula apresenta. Esse conjunto de DNA que forma o genoma, ele é organizado na forma de cromossomos. Nos humanos, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. O DNA está organizado nesta forma de cromossomos e as letrinhas que formam o DNA, o A, T, G, C, vão codificar a receita para a síntese de proteínas. Mas como assim? Se o DNA
está lá no núcleo da célula, paradinho, como é que ele consegue dar a ordem para a síntese de proteínas? Aqui eu vou explicar a síntese de proteínas, que é o processo de expressão gênica, fazendo uma comparação com alguma coisa que é bem usual na nossa vida. Então, todo mundo deve ter um livro de receitas, né? Um livro da mãe ou um livro próprio, que tem a informação para uma série de receitas, uma série de pratos que a gente gosta muito. Assim é o DNA, que está lá no núcleo da célula. Ele tem a informação para a síntese de todas as proteínas que são essenciais no nosso organismo. Só que muitas vezes a gente não usa esse livro de receitas na cozinha diretamente, porque a gente tem medo que respingue algum ingrediente e que suje. E aí a gente faz uma anotação num papelzinho. Esse papel a gente pode levá-lo para a cozinha, usa e depois descarta ele muitas vezes. Assim, lá na célula é feito com o RNA. Como o DNA é uma molécula muito preciosa, ele não sai do núcleo, ele fica ali para manter a informação da síntese de proteínas, e em um processo chamado transcrição é feita uma cópia de uma parte desse DNA na forma de um RNA mensageiro. Lá na cozinha, com o papel que nós anotamos a receita, a gente pode fazer um bolo, né? Um lindo bolo. Já na célula, quando o RNA mensageiro sai do núcleo da célula e vai para o citoplasma, ele serve de informação para a síntese das proteínas. E aqui eu exemplifiquei as proteínas como esse conjunto de bolinhas, uma diferente da outra. O que seriam essas bolinhas? Essas bolinhas são aminoácidos, que também são moléculas químicas e que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, que têm formas e propriedades diferentes. Para deixar um pouquinho mais claro para vocês e fazer já uma correlação com o que vamos falar mais adiante, aqui eu coloquei. No DNA, a gente vai ter a informação das letrinhas, que são as bases nitrogenadas, em uma dupla fita. E essa dupla fita, ela é capaz de fazer um pareamento. Não sei se vocês ainda recordam, mas a gente sempre vai ter uma adenina pareando com uma timina. Então, aqui, se numa fita eu tenho adenina, na outra fita eu vou ter timina. Assim acontece com a guanina, que sempre vai fazer o pareamento com a citosina. Então, se numa fita eu tenho a guanina, na outra fita eu terei a citosina. No momento da cópia, né, da produção do RNA mensageiro, é feito também um pareamento entre uma das fitas, no caso que seria esta aqui, e a fita que está sendo sintetizada de RNA. Só que como nós estamos falando em RNA, a gente não tem a base nitrogenada timina no RNA. Nós temos sempre a base nitrogenada uracila. Então, essa uracila aqui fez o pareamento com esta adenina desta fita do DNA. Essa adenina fez o pareamento com a timina lá no DNA. E assim se fez uma cópia, né, que seria este papelzinho aqui lá na cozinha, se fez uma cópia de uma porção do DNA na forma de RNA. E nessa cópia que foi para o citoplasma, é possível saber quais aminoácidos serão adicionados na proteína a partir da combinação de 3 nucleotídeos. Como assim? Aqui, essa figura ela mostra um pouquinho melhor isso. Nós teríamos uma fita de RNA, lembram dos nucleotídeos? O RNA transportador, que é uma molécula que também vocês já ouviram falar, ele faz o pareamento do RNA mensageiro. E aqui nessa extremidade, ele carrega um aminoácido. Este aminoácido que ele carrega aqui, ele vai ser sempre correspondente a esses nucleotídeos que ele tem nesta posição. Então, os pesquisadores avaliaram
e conseguiram produzir esta tabela que se chama código genético, no qual eles fazem a correlação entre os nucleotídeos que estão lá no RNA mensageiro e qual aminoácido deve ser adicionado na proteína. Então, se eu tenho lá no RNA mensageiro uracila, uracila e uracila, o aminoácido que vai ser adicionado vai ser uma fenilalanina. Se eu tenho lá no RNA mensageiro uracila, citosina e uracila, o aminoácido que vai ser adicionado será uma serina. Aqui a figura para vocês conseguirem fazer essa analogia: DNA, RNA mensageiro e proteína. Então, se a sequência original no DNA fosse essa aqui, e lá pelas tantas acontecesse um processo de mutação e trocasse essa guanina aqui por uma adenina, esta alteração seria copiada no RNA mensageiro e no momento da síntese da proteína, ao invés de adicionar a histidina, seria adicionado um outro aminoácido. Um outro aminoácido que vai ter uma estrutura diferente destes daqui. Então, fazendo com que a proteína também possa ter uma função diferente. Esta figura ela mostra isso, né? Aqui o DNA original sem a mutação e a proteína gerada, produzida, sendo uma proteína funcional. Aqui com a mutação ocorreu uma alteração nessa proteína, gerando uma proteína mais curta. Então, sempre que ocorre uma mutação em uma região codificante, uma região que gera proteínas, é possível que aconteça esse tipo de situação. E se essa proteína ela não é funcional ou é menos funcional que a proteína normal, o que vai acontecer? A proteína não vai funcionar bem, a célula não vai funcionar bem, o órgão não funcionará bem e a pessoa pode ter algum problema de saúde que está relacionado a uma alteração que está lá no DNA. Para finalizar esse conteúdo, eu vou revisar com vocês alguns conceitos que são importantes de se entender. Então, temos o organismo formado por células. Dentro das células nós teremos o DNA nuclear, que está no núcleo. Também existe um DNA que está nas mitocôndrias. Esse DNA nuclear está organizado na forma de cromossomos. Então, aqui a gente tem o cromossomo se desenrolando e demonstrando que ele é formado por uma fita dupla de DNA. E este DNA, que é muito longo nos cromossomos, ele contém regiões que são chamadas de genes. O que seriam essas regiões? É uma sequência do DNA que vai gerar, depois, no momento da expressão gênica, uma proteína. Aqui dando um zoom, mais ou menos isso aqui, uma sequência do DNA que, se transcrita e traduzida, dará origem a uma proteína ou a um RNA funcional, como é o caso dos RNAs transportadores e RNAs ribossomais. Bom, outro termo que nós usaremos muito nessas aulas são os alelos. O que seriam os alelos? Os alelos são formas diferentes de um mesmo gene. Então, é uma variante do gene. Aqui a gente tem o cromossomo, que está demonstrado um pedacinho desse cromossomo na forma, então, do DNA fita dupla, como se desse um zoom e a gente conseguisse enxergar esta região aqui do cromossomo, como é que ela é formada. E nesta posição aqui, nós temos uma citosina. Já neste outro alelo, ou seja, nesta variante do gene, também é um pedaço de DNA que está na mesma posição de um cromossomo que é muito parecido com esse, por isso chamado de cromossomo homólogo,
nós teremos uma timina no lugar. Então, aqui nós temos o alelo 1, ou alelo C, e aqui nós temos o alelo 2, ou alelo T. Todos os dois são alelos do mesmo gene, formados por a troca de um nucleotídeo. Se nós fizermos uma correlação com a genética clássica, lembram quando vocês falavam lá no ensino médio de azinho e de azão? A gente pode dizer que o azinho é este alelo aqui, que tem a citosina nesta posição, e o azão é este alelo aqui, que tem a timina nesta posição. E aí, se a gente voltar lá para o processo de expressão gênica que nós acabamos de falar, o que isso pode ocasionar se ele está dentro de um gene? Então, uma mutação lá no DNA, uma alteração de um nucleotídeo pelo outro lá no DNA, pode ocasionar a produção de uma proteína que não seja funcional. E esta produção da proteína que não é funcional vai também influenciar na função da célula e na função do tecido que estas células estão. E com isso pode causar uma determinada doença. Aqui eu mostrei só um tipo de mutação, que é a troca de um nucleotídeo por outro. Mas é possível a deleção de um nucleotídeo ou de mais, deleção de um pedaço do gene. É possível a inserção de regiões dentro do DNA e todas elas podem ter consequências funcionais e estarem envolvidas com doenças. Aqui nós temos uma explicação do que seria um genótipo. Esse slide ele é parte de uma publicação do perfil @DNAexplica do Instagram, que faz divulgação científica, aqui da nossa universidade, da UFSPA, e estamos demonstrando neste slide, nessa figura, a combinação dos alelos. Então, como eu disse lá no início da aula, e vocês já viram no primeiro módulo da disciplina, as nossas células possuem 23 pares de cromossomos homólogos. Aqui estão representados 2 cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm informação para os mesmos genes, mas podem ter pequenas diferenças de sequências, formando os diferentes alelos. Então, aqui o alelo azão, aqui o alelo azinho. Como nós aqui estamos exemplificando 2 tipos de alelos, é possível que os organismos formados pela combinação desses alelos sejam homozigotos para o alelo azão. Então, o genótipo desse indivíduo seria azão-azão. Podem ser heterozigotos, tendo em um dos cromossomos o alelo azão e no outro cromossomo o alelo azinho. Ou podem ser homozigotos para o alelo azinho, tendo herdado tanto do pai quanto da mãe o mesmo alelo. Então, pessoal, era isso para esse vídeo das bases moleculares da herança. Nas próximas aulas a gente vai retomar alguns desses conceitos.